Vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa bate-papo semanal, com o quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o nosso amigo Rui Oliveira, ele que foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Xique-Xique, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Obrigado. Antes de passar para o ex-vereador Rui Oliveira, para ele deixar o seu boa noite, vamos aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer à Farmácia do Povo, na organização de Val Santana, Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis, GMX Locações e Serviços, organização Marcelo Lapinha, Gessé Construções e Reformas, organização Gessé Leite, Hotel J Macedo, organização Jó Macedo, Trans Manelão, organização Pierre Sena, Espeto do Que, organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Grupo Edu, Atacadão da Construção, organização Edão Pessoa, Centro Odontológico Brasil, Dr. João Paulo Brasil, Silas de Zominha, GR, Grande Rio, Serviços da Construção, organização Orlando Mestre de Obras, Academia Esporte Fitness, organização Ednei Souza, vereador Ezermilson Rocha, vereador Nino Meira. Meu amigo Rui Oliveira, boa noite, Rui. JC. Tudo bom, Rui? Tudo ótimo. É um prazer ter Vossa Excelência aqui na bancada do nosso bate-papo semanal. A equipe do bate-papo semanal agradece a sua presença aqui. Agradeço a vocês. Fique à vontade para o seu boa noite, Rui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o grande arquiteto do universo, a minha mãe principalmente, a minha família que está ali, aos meus amigos que estão ali, e desejar a todos da nossa cidade, a todos dos povoados, das ilhas, das associações, uma feliz noite e desejar que o grande arquiteto do universo ilumine a todos. Pronto, meu amigo Rui Oliveira. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Rui, tá preparado para a nossa sopa de tamanco? Sim, preparado. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Rui, em 1983, o ex-prefeito Carlos Santos foi eleito prefeito de Xique-Xique, sucedendo o ex-deputado Reinaldo Braga e o saudoso doutor Elcio Bessa, que assumiu a prefeitura municipal de Xique-Xique quando o ex-deputado Reinaldo Braga renunciou para concorrer a uma cadeira na ALBA. Naquele mandato do ex-prefeito Carlos Santos, você chegou à Câmara de Vereadores e depois à presidência. Para os mais jovens, Rui, que não sabem disso, você era genro do ex-prefeito Carlos Santos naquele período. A minha pergunta é: a sua eleição e a presidência da Câmara atribui ao fato de seu sogro ser eleito prefeito de Xique-Xique? Fique à vontade, Rui. Olha, Jota, em primeiro lugar eu quero parabenizar na pessoa do ex-prefeito Carlos Santos, o qual eu tenho um apreço muito grande, e lhe dizer que naquela eleição eu já participava dos movimentos políticos do MDB. Em 1978, com 18 anos, eu já me aproximava dos movimentos políticos do MDB em Xique-Xique, liderado pelo médico saudoso Henrique Sampaio, Dr. Genésio Feitosa e mais amigos. Mas respondendo a sua pergunta, a questão de eu não sair com o meu ex-sogro
Foi o seguinte, Jota, porque a política hoje é muito dinâmica. Naquele tempo já era dinâmica, né? E a política é a democracia. Eu acho que você tem livre escolha para você decidir o que você quer na sua vida política, né? Eu já vinha militando pelo MDB. Carlos Santos ainda nem pensava em sair candidato a prefeito em Xique-Xique, nem imaginava. E de repente, o Grupo Braga colocou ele como pré-candidato a prefeito. Mas eu fiquei na mesma posição que eu estava, independente de qualquer problema político e amigável com ele. Continuei como eu estava, fui candidato a vereador pelo MDB, me elegendo com 476 votos naquela época. Acho que o vereador que teve mais votos naquela época, 488 votos nessa época. Então não teve problema nenhum, como não tenho problema nenhum com ele até hoje. Ele continua sendo meu amigo. Respondido, Jota? Ou ficou alguma coisa mais aí? Questão da presidência da Câmara? Você atribui o fato de você chegar à Câmara de Vereadores e, consequentemente, ser presidente da Câmara, o fato do seu ex-sogro ser eleito prefeito naquela época, Rui? Jota, a questão é o seguinte. Naquela época, houve as eleições para deputado estadual, no qual disputava a eleição o deputado Reinaldo Braga e o ex-deputado Henrique Sampaio. Naquele período, houve as apurações das urnas no Colégio Reinaldo Braga, certo? No Colégio Reinaldo Braga. Tem um outro episódio, não sei se você vai perguntar na frente. Se você perguntar na frente, eu vou responder. Mas para resumir. Então é o seguinte, na apuração, na Câmara de Vereadores, nesse período da apuração e sessão da Câmara, estava passando um projeto do orçamento do município. E o que acontece naquela época, você tinha uma liderança política no grupo, como tem até hoje. Você tinha que atender como os de hoje atendem ao seu líder político. Não é isso que está acontecendo na política, acontece na política? Então é o seguinte, e eu falei que ia votar no projeto de orçamento do município. Mas eu vou chegar lá. Você está querendo saber, eu vou lhe responder. O prefeito mandou para a Câmara de Vereadores um projeto da usina de asfalto. É isso que você quer saber? Rui, essa pergunta eu vou fazer mais na frente. Então, bom, já concluiu a sua? Não vou concluir. Então conclua logo, por favor. Então é o seguinte, ao chegar na apuração no dia seguinte, fui para a Câmara, votei a favor do orçamento do município. Como é que o município vai trabalhar sem orçamento? Não pode. Aí o que acontece? Fui para a apuração no outro dia fui para a apuração. Cheguei lá às 8h30 da manhã. Já estavam todos postados à mesa, Henrique Sampaio, Reinaldo Braga, Carlos Santos, juiz de direito, né? E lá, na hora que eu adentrei, o deputado Henrique Sampaio aproximou de mim e disse: você está descredenciado a fiscalizar pelo PMDB. Por que, doutor? Ele não respondeu nada. Me dê seu crachá. Peguei o crachá, entreguei a ele. O juiz, doutor Marinaldo Figueiredo, muito educado, disse: vereador, me chamou assim em particular, retire. E lá você vai entrar o mais rápido possível. Tudo bem. Saí. Quando eu cheguei lá fora, já tinha um crachá do PSC me esperando. Já com meu nome. 15, 20 minutos depois. Aí eu retornei ao recinto e lá continuei na apuração. Foi isso. Está respondido? Respondido. Pronto, Rui. Vamos para a nossa segunda pergunta. Rui Oliveira, na década de 80, você foi eleito vereador e chegou à presidência da Câmara. Na eleição seguinte, quando o saudoso e ex-prefeito Raul Braga foi eleito, você não conseguiu a reeleição. A minha pergunta é: a Câmara de Vereadores naquela época disponibilizava de um alto orçamento? Foi frustrante para você, Rui, não ser eleito,
reeleito. Você que vinha de uma presidência na Câmara, fique à vontade. Não foi frustrante. E também não tinha esse absurdo de orçamento. Tudo dependia da prefeitura, do prefeito. Lá não tinha essas coisas absurdas, entendeu? E com questão da reeleição, Jota, questão da reeleição, não. Como eu lhe disse, eu era do MDB, de um grupo político da oposição, fui para a situação, por essa questão que eu acabei de falar para você, do desconforto do ex-deputado, Henrique Sampaio. E você sabe, quando você muda de um grupo e vai para o outro, a coisa fica mais difícil. Você não vai barganhar esses votos lá no outro grupo, porque lá já está todo mundo montado. Para a sua eleição. Mas eu não fiquei chateado com isso, não. Respondido? Respondido, Rui. Vamos para a nossa terceira pergunta. Rui Oliveira, hoje em dia, os vereadores e vereadoras falam que não é fácil chegar ao legislativo. E quando chega, vem as cobranças e pedidos por parte dos eleitores e cabos eleitorais. Hoje em Xique-Xique tem vereadores que dizem que uma boa parte dos seus salários acabam gastando com seus eleitores. Segundo eles, entre aspas, o povo pede muito. A minha pergunta é, no seu tempo, o vereador era cobrado? O povo naquela época, Rui, pedia ajuda a vocês, parlamentares? Fica à vontade. Com certeza, Jota, com certeza. Naquela época já havia esses pedidos. Mas bem menos, né? Bem menos. Não é como hoje, não, né? E a questão de você barganhar uma eleição hoje de vereador, os custos são altos, são altíssimos. Vereador que estiver aí pensando em eleger com 40, 50, 60 mil, é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil eleger um vereador com 40, 50, 60 mil reais. Para ele dizer que naquela eleição de 2020, tem vereador aí que elegeu com 200 mil reais. Para eleger 200 mil reais. E quase que não entrava. Então as dificuldades são muitas, Jota. E a questão dos pedidos pedem, mas pedem mesmo, Jota. JC, eu quero lhe dizer, eu não tenho vergonha de dizer e nem medo de dizer. Né? Não tenho medo de dizer. Quando tem pessoas, tem eleitor, Jota, que você entra numa casa, antes de você falar alguma coisa, dar boa noite, já vai lhe pedindo. Você fica sem ação porque você quer levar um projeto político para as pessoas. Você quer, pelo menos no meu caso, eu quero chegar para pedir o voto um eleitor, eu quero visitar a casa dele, mas dizer o que eu tenho vontade de fazer, o que eu tenho vontade de construir para o município. Porque quando você dá, você fica sem ação, você não pode fazer nada. Você não pode fazer mais nada. E quanto essa gastança na eleição, os vereadores gastam quando se elegem, fica de braço cruzado porque não tem mais condição de fazer nada. Aí deixa uma reservazinha para gastar na eleição vindoura, na eleição que vem. Entendeu? Então é difícil, não é fácil não. Respondido, meu amigo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Rui, na gestão do ex-prefeito Carlos Santos, de 83 a 88, aonde foi uma administração de 6 anos, o ex-prefeito apresentou um grande projeto na Câmara de Vereadores para vocês votarem e serem aprovados pelos seus colegas parlamentares. A tão sonhada usina de asfalto. Você era presidente da Câmara, Rui, naquela época. Se vocês aprovassem aquele belíssimo projeto, hoje Xique-Xique talvez estaria com quase todas as ruas asfaltadas. A minha pergunta é, por que o ex-vereador Rui Oliveira votou contra esse projeto? O ex-prefeito Carlos Santos tinha a maioria na Câmara. E por que esse projeto não saiu do papel? Fique à vontade, Rui. Jota, é o seguinte, esse projeto da usina de asfalto, como eu lhe disse atrás,
Todo grupo político hoje tem uma liderança e você automaticamente tem que atender a liderança, porque senão o bicho pega. Você sabe disso, né? Então é o seguinte, o projeto foi apresentado à Câmara de Vereadores. Imediatamente no dia seguinte, pegamos o projeto, levamos o projeto para o deputado Henrique Sampaio. Ele avaliou o projeto, leu o projeto. Resumindo, disse para... Não só fui eu que votei contra. Toda a nossa bancada, todos os nossos vereadores votou contra ao projeto da usina de asfalto. Dizendo ele que não era para aprovar, porque esse projeto não ia acontecer, que o grupo adversário estava querendo dinheiro para fazer política. Isso foi o pensamento dele. Mas como todos os nossos vereadores temos que atender ao seu líder, como acontece hoje. Você vê na Câmara de Vereadores, hoje é a mesma coisa. Vota, não vota e vota. Então, o que aconteceu foi isso. E daí, foi a minha expulsão do MDB, entendeu? Foi a minha expulsão do MDB. Rui, permita-me fazer uma pergunta. Pode ser. O ex-prefeito Carlos Santos tinha a sua bancada de vereadores com a maioria. Você era presidente da Câmara. Você não acha que vocês eram para votar num projeto do prefeito, ao invés de procurar um deputado para saber se ele seria aprovado ou não? Mas o problema, JC, é que não é procurar um deputado. O nosso deputado é filho de Chique-Chique. E como eu disse, você tem uma liderança política. Você tem uma liderança. Mas depois eu me arrependi de não ter votado. Porque quando eu fui votar no projeto do orçamento do município, que eu vi que eu errei lá atrás, e que eu fui votar no projeto do orçamento do município, quando eu votei no projeto do orçamento do município, eles me expulsaram do BMDB, porque eu votei no projeto do orçamento do município. Entendeu agora qual foi o problema? Aí eu fui para o PSC. Que era do saudoso Raul Braga. Fiquei 2, 3 anos lá no PSC. Está respondido? Para finalizar esse assunto aqui, você considera que você, como presidente da Câmara, traiu o ex-prefeito Carlos Santos? Não traí não, porque eu lhe disse, você tem que atender ao seu líder político. Não traí não. Vamos para a nossa quinta pergunta. Rui, como eu já ressaltei a sua trajetória política em Chique-Chique, você que foi vereador, foi presidente da Câmara, onde tinha o seu ex-sogro como prefeito naquela época, mas você foi vereador de um único mandato. Em 2016, você saiu candidato a vereador pelo grupo do prefeito atual e obteve apenas 77 votos. A minha pergunta é: essa baixíssima votação, com 77 votos, para alguém que um dia foi presidente do Poder Legislativo em Chique-Chique, foi humilhante para a sua carreira política? Fique à vontade. Não, JC, não foi humilhante não. Porque eu entrei na campanha com um projeto de conscientização política. Eu entrei na campanha com um projeto de conscientização política, sem ter nada para gastar na eleição. Eu apenas gastei o que a Justiça Eleitoral determinou, ou menos o que a Justiça Eleitoral determinou. Então não foi desgastante Acontece que eu, como eu lhe disse, eu ia pedir o voto, eu visitei centenas de casas em Chique-Chique. Eu frequentava a casa dos eleitores, dizendo do meu projeto, o que eu precisava fazer se eu fosse eleito vereador, e dizendo o que eu fiz quando eu fui vereador. Entendeu? Eu não tive nenhum carro de som, tinha música, mas não tive um carro de som para a campanha. Fiquei praticamente escondido na campanha todinha por uma questão de uma política de conscientização, para ver o que é que dava. E deu no que deu.
Entendeu? Tá respondido? Respondido. Vamos para a nossa sexta pergunta. Rui Oliveira, na gestão do ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães, de 2013 a 2016, você foi um dos maiores opositores daquela gestão. Todos os dias, você ligava para as rádios locais, fazendo críticas à gestão passada. Em 2016, como eu acabei de falar, você saiu candidato e teve uma votação muito baixa. A minha pergunta é: os resultados da sua eleição de 2016 te tirou definitivamente da política? Você ainda pretende disputar uma cadeira na Câmara? Fique à vontade. JC, é o seguinte, eu fiz críticas realmente ao ex-prefeito Ricardo Magalhães. Tinha poucos representantes do atual prefeito aqui em Xique-Xique. E nas rádios só tinha eu, às vezes Delzão, que era mais o outro. E todo dia era pau. E você vê que a administração foi um fiasco. Não foi por isso, não. A bancada do atual prefeito já tinha lá quantos vereadores? 6 ou 7 vereadores, eu me recordo, 6 ou 7 vereadores, né? A oposição tinha 5. Vocês, a situação, a maioria naquela época. A maioria naquela época. Então, JC, o que acontece é que quando você já tem um vereador de mandato, para você que vai entrar, é mais difícil. Não é fácil, não. Você sabe que não é fácil. Mas eu não fiquei arrependido, não estou arrependido de nada disso. Entendeu? Não estou arrependido de nada disso. Então, você fez outra pergunta com relação a se eu tenho ainda vontade. Eu vou te dizer uma coisa. Se você pegar os meus projetos, as minhas indicações, os meus requerimentos, de quando eu fui vereador, naquela época eu já pensava lá na frente. Você vai ficar assim de boca aberta. O tanto de coisa importante que eu pedi para o município de Xique-Xique. Mas eu quero te dizer, se o povo de Xique-Xique me der a oportunidade, eu tenho certeza para dizer que eu ainda tenho muito a contribuir com os filhos de Xique-Xique e com a nossa cidade. Você pode ter certeza disso, porque eu fui um vereador atuante. Então eu acho que eu tenho, JC, muito ainda a contribuir com o nosso município. Está respondido? Respondido, Rui. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Rui, você costuma falar que você foi quem conseguiu a agência do INSS para o nosso município de Xique-Xique, quando esteve no Poder Legislativo. O ex-deputado Reinaldo Braga, juntamente com o ex-deputado estadual e saudoso Henrique Sampaio, dizia que foram eles que haviam conseguido esse órgão. A minha pergunta é: um vereador tem poder de trazer um órgão do tamanho do INSS para o município? Rui, não é mais fácil as pessoas acreditarem que foi uma conquista de um deputado ao invés de um vereador? Fica à vontade, Rui. Eu posso voltar atrás só um pouquinho? Pode. Eu quero dizer a você a questão de eu sair candidato. Como eu disse, que eu tenho condição de contribuir com o município. Mas minha esposa faz um trabalho social muito bom no CRAS do BNH. Ela é muito querida lá no bairro. E estão querendo que ela saia candidata a vereadora na eleição que vem. Ela tá mole, tá? Não sei se eu vou, não quero. Não quer querendo, entendeu? Se ela abraçar a causa, você pode ter certeza que eu abraçarei junto com ela a causa da pré-candidatura dela para vereadora. Aí voltando lá do INSS. JC, quando o vereador é competente, o vereador consegue as coisas. Agora, quando você elege um vereador para ele ficar de braços cruzados na Câmara, dizer que o vereador não consegue, é porque ele é fraco. Porque todo vereador,
que é competente, ele tem coragem e condição de ir atrás dos recursos para o município. Chique perdeu muito em não me eleger na eleição de 2016. Porque se eu tivesse sido eleito, você pode ter certeza que eu estava, junto com o prefeito, correndo atrás dos recursos para ajudar o nosso município a crescer. Você entendeu? Agora é o seguinte, vou falar de ministro. O ministro Valdir Pires, eu tenho fotos com ele de 1978, 79, 80. Quando ele vinha chique, naquele tempo eu tinha um carro mais ou menos, já em 78, tinha um carro bom. E o pessoal que militava comigo não tinha assim um carro bom, entendeu, Jota? Para ir pegar um ministro, pegar um deputado no aeroporto, pegar um governador, você está entendendo? Então, o que é que acontecia? Não, quem vai é ruim. Quem vai é ruim. Então, através disso, o ministro Valdir Pires veio a Chique várias vezes. E quem ia pegar o ministro, ele foi governador, foi ministro, foi deputado estadual, federal. Tinha uma amizade muito grande com ele. Fiz uma amizade através disso. Eu ia pegar no aeroporto, trazia para o hotel, do hotel trazia à noite para os comícios ou para as reuniões. Daí fizemos um laço de amizade. Entendeu? Quando ele foi ministro da Previdência e Assistência Social, eu não perdi a oportunidade. Eu digo, agora Chique vai ter alguma coisa que presta. Só tinha agência do INSS em Morro de Chapéu e Barra. Imagina a dificuldade de você ir na Barra, naquele tempo você gastava 5, 6 horas de viagem. E para ir para Morro de Chapéu, asfalto, mas você gastava também 3, 4 horas de viagem. E às vezes você não resolvia as coisas. Então naquela correria, o pessoal querendo aposentar e não aposentava e deixava passar 1 ano, 2 anos. Tem um documento, tem uns 5 documentos. Primeiro documento feito ao ministro da Previdência e Assistência Social, solicitando a agência do INSS para Chique. O ministro saiu, deixou tudo encaminhado. Veio outro ministro, Rafael de Almeida Magalhães. Quando o ministro Rafael de Almeida Magalhães assumiu o cargo de ministro, mandou uma carta-resposta para mim. Eu enviei outra solicitação, mas já estava tudo encaminhado. Já estava tudo encaminhado. Logo, 1 ano depois, eu recebo outra carta do ministro Rafael de Almeida Magalhães, dizendo que a agência do INSS de Chique estava sendo criada e dentro em breve ia ser a instalação da agência. E eu tenho, aí dias depois ele mandou a cópia do Diário Oficial, já criando a agência do INSS em Chique. E eu tenho todos os documentos referentes à maior obra que eu acho em Chique, que é a agência do INSS, porque é uma obra que atende a várias cidades, E para lhe dizer o seguinte, nenhum outro deputado, nem vereador, nem governador, não tem um documento na mão, um. Se tiver algum pedido de algum deputado que diz que foi ele que trouxe a agência do INSS para Chique, eu renuncio os meus. Até hoje nunca apareceu. E quem quiser pode me procurar, que eu tenho um enorme prazer de entregar toda essa documentação para que vocês leiam e saibam quem trouxe a agência do INSS para Chique. E foi um projeto que eu tenho muito orgulho na minha vida. Vou levar para sempre esse projeto. Rui, com essa sua resposta, você quer dizer que o ex-deputado Reinaldo Braga está mentindo, pois ele afirma que foi uma conquista dele. O deputado Reinaldo Braga está mentindo, Rui? Não estou dizendo que o deputado ao qual eu tenho um apreço está mentindo. Eu estou lhe dizendo que não tem nenhum deputado, nem vereador, nem governador que mostre um documento que foi ele que trouxe a agência do INSS para Chique. Quem trouxe a agência do INSS para Chique foi o ex-vereador Rui Oliveira, porque era competente e é competente. É pena que o povo de Chique ainda não quer.
É pena que o povo de Xique-Xique ainda não quer. Mas pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. Obrigado. Pode ter certeza absoluta que eu, sendo ainda vereador em Xique-Xique, você vai ver que eu vou atrás dos recursos para o nosso povo de Xique-Xique, que eu quero ver a minha cidade crescer e desenvolver. Pode ter certeza disso. Me dê a oportunidade e você vai ver. Me dê a oportunidade e você vai ver. Rui, você disse que o deputado não está mentindo. Não, de jeito nenhum. Quando o deputado diz que é uma conquista dele, você disse que tem documentos. Tenho. Sendo uma conquista sua, Rui, você está deixando claro que o ex-deputado Reinaldo Braga está mentindo. Quem está dizendo que o deputado está mentindo é JC. Eu não. É você que diz que tem os documentos aqui. Eu estou dizendo que o deputado não tem documento. Quem tem documento é o ex-vereador Rui Oliveira. Primeiro que eu não estou aqui para defender o ex-deputado. Eu estou aqui para fazer a pergunta. Você respondeu e eu estou questionando que você está afirmando que o deputado Reinaldo Braga está mentindo. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Rui, antes de irmos para a nossa 8ª pergunta, vamos novamente aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer ao Autoposto Parque, na organização de Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francisvaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto, PEA com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Deide Quebrante, Padaria, Mercadinho e Açougue JP, Organização Andressa, JDP, Construtora, Organização Deide Quebrante, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia. Vamos à nossa 8ª pergunta. Meu amigo Rui Oliveira, você já entrou numa grande polêmica em Xique-Xique, quando foi vereador e presidente da Câmara, não votando a favor do projeto do ex-prefeito Carlos Santos, vou voltar a esse assunto novamente, na implantação da usina de asfalto para Xique-Xique. Muitos anos depois, você insiste em dizer que você quem concediu a implantação da agência do INSS para Xique-Xique. A minha pergunta é, talvez não foram esses dois fatores que fizeram você não ter o reconhecimento do povo nas urnas em 2016? Fica à vontade. Posso falar do patrocínio? Fica à vontade. Eu quero aqui nesse momento agradecer ao meu amigo e pré-candidato João Macedo pelo patrocínio aqui que mandou para essa noite aqui. Só isso, JC. Não, JC, não, de jeito nenhum. Eu já respondi que não foi isso. E com relação à usina de asfalto, eu já lhe disse que foi questão política do grupo político nosso. Que foi questão política do grupo político nosso que disse que não era para votar no projeto da usina de asfalto. E também a outra questão não foi isso que me fez com que eu não me reelegesse, não. Foi a questão de mudança de grupo, alternância de grupo. O que aconteceu foi isso. Respondido? Respondido. Vamos Você quer me pegar, para a né? nossa 9ª pergunta. Rui Oliveira, você é dono de um instituto de pesquisas, o RN Pesquisas. Algumas pessoas confiam no seu instituto e outras pessoas não confiam na seriedade dessas pesquisas que você faz. A minha pergunta é: a oposição e situação contratam seus serviços da RN Pesquisas? Suas pesquisas, Rui, já acertaram em Xique-Xique resultados das eleições municipais da chapa majoritária? Fica à vontade, Rui. JC,
Questão de confiar e não confiar, isso é comum. Isso é comum. Né? Isso é comum, você confiar no Instituto de Pesquisa e não. Mas eu lhe digo o seguinte, o meu Instituto de Pesquisa tem uma credibilidade tão grande que eu trabalho em mais de 40 municípios. Eu trabalho em mais de 40 municípios. E essa questão do outro lá, dizer que não acredita, é porque ele nunca fez nada. Ele sempre cruzou os braços. E quando eu faço pesquisa para vereador, é difícil você pontuar. É difícil você pontuar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, é difícil você pontuar. E essa pessoa, em duas oportunidades, não pontuou significativamente para se eleger. E o que aconteceu? Quando ele elegeu a troco da minha pesquisa, porque ele viu que não tinha condição de eleger, automaticamente ele abriu os bolsos, abriu a sacola e foi para o campo 45 dias e conseguiu eleger. É tanto que na outra pesquisa que eu fiz, essa pessoa já aproximava dos 2,5. Já aproximava. Mas se ele não visse a pesquisa, vice-delegado, ele não viu a pesquisa. Disseram a ele. Porque ele não sabe ler pesquisa. Ele não sabe ler uma pesquisa. Entendeu? Eu tenho pesquisa, ele não sabe ler uma pesquisa, essa pessoa. Não vou dizer não, porque não vai adiantar, né? Rui, então fica de boa, entendeu? Permita. Mas a credibilidade... Eu vou lhe mostrar uma coisa aqui. Você me perguntou, eu vou lhe mostrar. Eu já acertei. Rui, licença. Você me perguntou, licença. Você está saindo fora da nossa pergunta. Não. A pergunta não é essa. Essa pergunta está aqui, vou fazer depois. Você fez essa pergunta? A pergunta eu fiz. O que você acha que o povo tem dúvidas da sua pesquisa? Mas você está citando alguém. Não, eu não citei mas citando alguém porque você sabe quem é. Vai, conclua a sua resposta. Então, assim, você me perguntou com referência à pesquisa. Todos os trabalhos que eu faço, todas as cidades que eu trabalhei, eu acertei todos os resultados e eu tenho todos os trabalhos de todas as cidades que eu fiz. Se você quiser ver, você pode ir lá comigo, eu lhe mostro todos os trabalhos e você vai pegar no TRE, vai pegar o resultado e vai ver. Você não vai dizer que Reinaldinho teve 53% e é obrigado a acertar 53%. Né? Aqui o resultado da pesquisa da eleição passada. 50,8%. Reinaldinho teve 53%. Faltando 15 dias para a eleição. Nosso amigo Eduardo aqui estava pontuando com 36%. 36%. Faltando 40 dias para a eleição. Qual a tendência? A tendência de quem está atrás é crescer. E você só cresce na levada da eleição. Faltando 15, 20 dias para a eleição, é que sempre a oposição cresce. E por que o Instituto Datafolha e Ibope nunca acerta a eleição da Bahia? Isso não é... Pesquisa é coisa complicada. Pesquisa é igual a nuvem. Ela está aqui agora, amanhã ela está ali. Pesquisa não quer dizer que você vai ganhar a eleição, não. É para você ter uma direção. A pesquisa indica uma direção. Entendeu? Aqui, ó. E eu lhe mostro todos os trabalhos que eu fiz. Só uma pesquisa sozinha, foi aquela de 2016, aquela de 2012, que o meu instituto tinha uma diferença de 3 pontos e dava Dr. Renan como eleito com 4 pontos na frente de Ricardo Magalhães. Mas quando chegou a eleição, foi um empate técnico. Aconteceu um empate, podia Dr. Renan ganhar com os 4%, como o Ricardo Magalhães ganhou com 6%. Então aconteceu um empate técnico daquela eleição, entendeu? E o dinheiro que eles gastaram, faltando 10 dias para a eleição. E o pessoal da situação que ficou meio escondido, promotor proibindo isso, promotor proibindo aquilo, entendeu? Então, pesquisa é isso. Os dados de uma pesquisa são temporais. Os dados de uma pesquisa são temporais, entendeu? Pronto, Rui. Respondido, Rui. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Rui Oliveira, na situação, tem um vereador que não acredita em seu instituto de pesquisas. Segundo ele, todas as pesquisas que você fez para ele deu errado nos resultados. A minha pergunta é: o que você tem a dizer
sobre a dúvida desse parlamentar em relação ao seu instituto de pesquisas. Fique à vontade, Mas Rui. é muito claro, JC. Tem pessoas que acreditam, 99% acreditam, só 1% não acredita. Só 1% não acredita, eu não vou dar valor nenhum, não vou me preocupar com isso, porque meu instituto tem credibilidade. Tem credibilidade. Olha, ultimamente eu estou trabalhando lá para o lado de Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia. Eu me convidei para né? Então é o seguinte, não importa isso não, o importante é que meu instituto tem credibilidade e eu tenho todos os trabalhos que eu fiz para mostrar a quem desejar, para ver os resultados e o tipo de trabalho que eu faço. E o tipo de trabalho que eu faço que é diferenciado de todos os institutos do Brasil. É prova que o meu instituto na eleição passada, na eleição de governador agora, teve instituto aí que estava dando 15 pontos na frente do meu. E o meu bateu na eleição de deputado, na eleição de governador. Bateu quase certinho, entendeu? E tinha instituto dando 15% na frente. Na eleição de prefeito, a mesma coisa. Tem instituto aí dando 20%, 15% na frente, entendeu? Então eu tenho credibilidade e as pessoas que me contratam acreditam no meu trabalho, porque o trabalho é sério, é de confiança. É sério e é de confiança. O meu trabalho, quando eu faço, só quem tem um resultado sou eu e a pessoa que me contrata. Rui, esse vereador da situação, ele fala nos 4 cantos da cidade que o seu instituto, ele tem falhado com ele. Ele disse que na última eleição, em 2020, segundo o seu instituto de pesquisa, o RN Pesquisas, ele nem aparecia entre os 17 nomes da lista. E ele foi um dos mais votados de Xique-Xique. O que você tem a dizer, Rui, sobre essa fala desse vereador? É o seguinte, o Instituto tem credibilidade, como eu lhe disse. Agora, você não é preciso acertar todos os vereadores, não. É difícil, não é fácil, não. É difícil, eu venho acertando todos os eleitos. Acontece é que ele dorme demais, e o Instituto fez com que ele se elegesse. Porque quando ele viu o resultado de 1 ponto alguma coisa, 1,5%, 1,9%, quando ele viu, ele foi para cima, faltando 60 dias para a eleição. O que é que você acha disso? 60 dias para a eleição. Quando eu fiz outra pesquisa, faltando 30 dias para a eleição, 25 dias para a eleição, ele já pontuava com 2 pontos alguma coisa. 2 pontos alguma coisa, entendeu? Mas é isso mesmo, pesquisa é isso. Pesquisa é, como ele disse, é igual a nuvem. Os dados de uma pesquisa são temporais. Agora, tem pessoas que não sabem o que é pesquisa e acham que a pesquisa que tem que dar ele ganhando, para ele ganhar até o final. Você está entendendo? Não é assim não que funciona a pesquisa. Se você quiser dessa oportunidade, eu ia ler alguma coisa aqui sobre isso que eu estou falando aqui. Sobre os dados temporais, sobre estatística, entendeu? Rui, voltando novamente a esse assunto das pesquisas, em 2016, você saiu candidato. Teve 77 votos. Você disse que o seu instituto de pesquisa não tem errado, é sério, é um instituto que não erra. Rui, você não acha que o instituto errou para você mesmo? Não, mas por quê? Se você teve só 77 votos, Rui, qual foi o resultado das suas pesquisas para a sua pessoa? Mas eu vou te dizer, eu não fiz pesquisa em Xique-Xique nessa eleição. Não fiz pesquisa porque eu era candidato a vereador. E eu achava que ia ficar meio complicado eu trabalhar com pesquisa, eu sendo candidato a vereador. E eu já estava trabalhando em outras dezenas de cidades. Então, eu já pensava nisso, que não dava certo. Então, essa pergunta que você me fez, eu vou te responder que eu não sei. Eu não sei, porque eu não fiz pesquisa nesse período aí, entendeu? De vereador, eu não fiz. Eu não me recordo se eu fiz, acho que nem de prefeito eu fiz. Nem de prefeito eu fiz em 2016. Entendeu, Jota? Entendi. Você fez 4 anos depois, que foi em 2020. Pronto, respondido, meu amigo. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Rui, no ano que vem,
teremos eleições municipais em todo o país. Você acompanha a nossa política local há muitos anos. A minha pergunta é: você acredita que teremos uma terceira via em Xique-Xique? Rui, quem vencerá as eleições? Oposição ou situação? Fica à vontade, Rui. JC, uma pergunta meio complicada, viu? Porque eu não posso dizer a você quem vencerá as eleições. Não posso dizer, porque eu não sei. Quem vai decidir é o povo. Quem vai decidir, o prefeito eleito é o povo. Agora, aproximando das eleições, e se eu fizer 2, 3 trabalhos antes da eleição, 30, 15, 10, de 30 dias para lá, eu tenho uma posição, quem é o próximo prefeito de Xique-Xique. E se eu falar, fulano vai eleger, eu tenho certeza que vai eleger. A questão da terceira via, eu não sei, porque tem o nosso amigo Jó, né? É amigo nosso, amigo de todos aqui, né? Ele disse que é candidato. Ele disse que é candidato. O candidato na oposição, porque na situação eu acho que ele não tem mais condição de sair candidato, devido às coisas que aconteceram, né? Mas ele me disse que é candidato, E ele me autorizou, e agradecer ele pelo patrocínio de hoje, ele me autorizou que é pré-candidato à prefeitura de Xique-Xique. Ele me autorizou hoje, se perguntasse, eu pudesse falar que ele é pré-candidato. Então, questão de que vai ganhar, eu tenho amigos em todos os dois lados. Eu tenho amigo na oposição, tenho amigo na situação, tenho amigo na terceira via, tenho amigo na quarta via, entendeu? Agora, na pesquisa indica, lá quando tiver próximos 30, 40, 30, 20, 15 dias para a eleição, a pesquisa já dá uma posição bem coerente para ver quem vai ganhar a eleição em Xique-Xique. Aí eu tenho fundo para dizer isso, entendeu? Tenho credibilidade para dizer isso. E o povo é quem vai decidir, não tenha dúvida disso. Certo. Rui, você elogiou bastante o empresário Jó Macedo aqui. Digamos que o empresário Jó Macedo seja candidato a prefeito nas próximas eleições. O ex-vereador Rui Oliveira seguirá com o empresário Jó Macedo? Fica à vontade. Não é elogio. Não é, ele merece elogio, sim. Não é elogio, como todos os outros merecem. Mas eu estou só agradecendo a ele pelo patrocínio que ele deu hoje aqui pra gente, entendeu? Estou só agradecendo a ele. É difícil, viu, Jó? É difícil. Eu tenho o meu candidato, você tem seu candidato, o prefeito tem o candidato dele, entendeu? Mas quem vai decidir é o povo. Quem vai decidir? Eu tenho o meu candidato. Certo? Certo, Rui. Respondido. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Rui Oliveira, em 2016, você foi candidato a vereador no grupo da atual gestão. É bem verdade que você não teve êxito nas urnas naquele ano, enquanto o prefeito Reinaldo Filho foi eleito. A minha pergunta é: você recebeu algum convite para fazer parte da gestão atual em 2017, no retorno do prefeito Reinaldo Filho? Qual a sua relação com a gestão atual, Rui? Rapaz, Fica à vontade. Jota, tem uma relação muito boa com o atual prefeito, uma relação muito boa, relação amigável, é uma pessoa que nunca me tratou mal, não posso dizer que ele me tratou mal, porque ele nunca me tratou mal. Sempre que nós estivemos em um diálogo, ele sempre respeitou as minhas opiniões, sempre eu respeitei a dele, todas as vezes me tratou bem, nunca me tratou mal. Eu ouço até dizer por aí, Reinaldinho fez isso. Eu fico assim, com a orelha em pé. Eu digo, rapaz, será que a gente tem que acreditar nisso? Porque às vezes eu passo até 5 meses sem conversar com o Reinaldinho. Mas quando eu converso, quando eu estou precisando de falar alguma coisa com ele, que eu vou até ele, sempre a relação foi respeitosa. Nunca não tenho problema nenhum com o prefeito Reinaldinho, problema nenhum com ele, entendeu? Agora, não recebi convite, Jota, não recebi convite do prefeito, nenhuma das três gestões dele. E você pode ter certeza que se eu tivesse recebido algum convite para assumir alguma secretaria em Xique-Xique, você ia ver o que ia acontecer. Agora, não sei por quê
que não me deram essa oportunidade. Não sei se é medo do crescimento, porque se me derem uma secretaria, você pode ter certeza que essa secretaria vai crescer, você pode ter certeza disso. Eu não estou falando aqui, não é para assumir secretaria, não. Mas me dê a oportunidade para você ver. Me dê a oportunidade para você ver. Está respondido? Respondido, Rui. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Rui, você tem 2 primos que são pré-candidatos a prefeito em Xique-Xique. O secretário de Ação Social, Mirlan Oliveira, e o empresário Edilson Oliveira. Você, como proprietário de um instituto de pesquisas, acredito que já fez alguma pesquisa e nelas os nomes dos seus primos. A minha pergunta é: os seus primos, o secretário Mirlan Oliveira e o empresário Edilson Oliveira, aparecem bem avaliados na opinião pública? Quem aparece melhor nas pesquisas entre os dois? Fica à vontade. É como eu lhe disse, eu quando faço um trabalho de pesquisas, eu só dou o resultado a quem me contrata. Eu não passo o resultado para nenhuma pessoa, nem terceiros, não passo o resultado. O resultado é de mim para a pessoa que me contrata. Agora tem pessoas, tem contratantes que dizem, pode divulgar, que perguntar, pode dizer. Aí eu falo. Mas enquanto há uma relação assim de credibilidade, não, a pesquisa que eu faço, nem minha esposa sabe de nada de pesquisa. Eu faço um trabalho longe de casa, para ninguém incomodar, para ninguém ficar procurando nada. Você está entendendo? Então é o seguinte, com relação a Mirlan e Edilson, eu não sei se Mirlan é candidato. Ele nunca me disse que é candidato. Eu não posso afirmar que Mirlan é candidato. Você está entendendo? Eu sei que ele faz um trabalho na ação social, trabalho visto por todos os xique-xiquenses. Edilson Oliveira é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, é uma pessoa que eu tenho bastante consideração, me considera muito Edilson Oliveira. Esse rapaz tem feito um trabalho social aqui na nossa cidade há uns 5 anos, desde uns 6, 7 anos atrás. Um trabalho social invejável, o Edilson Oliveira. Tem vontade de ser candidato a prefeito, mas não somos nós que vai dizer, você é candidato. Quem vai dizer candidato é aquela coisa que ele disse. É o líder do grupo. O líder é quem vai indicar quem é o candidato. Você está entendendo? Mas é o trabalho que eu estou dizendo. É um rapaz, é um jovem que tem feito um trabalho social muito exemplar em Xique-Xique. Viu? Não sei, nunca me disse que tem vontade de ser candidato. Eu ouço que ele disse que tem vontade de ser candidato, como Mirlan, nunca me disse também. Como os outros também nunca me disse não, a não ser João Macedo que me disse aqui que se perguntasse pudesse dizer que era candidato. Você está entendendo? Entendi. Respondido, meu amigo Rui Oliveira. Vamos para a nossa 14ª pergunta. Rui, vamos falar da política estadual e nacional. Hoje, dia 1º, Rui, está completando 7 meses que o governador Jerônimo Rodrigues assumiu o Palácio de Ondina. Também está aí completando, Rui, 7 meses que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o Palácio do Planalto. A minha pergunta é: qual a avaliação que você faz desses 7 meses de gestão Jerônimo Rodrigues, com esses novos governos, em especial ao governo federal, de onde vem a maior parte dos recursos e benefícios para os municípios? O comércio melhorou? Qual a sua expectativa do retorno de Lula? Fica à vontade, Rui. JC, até parece que você me disse que ia fazer a pergunta. Até parece que eu fiz essas anotações aqui. Com relação ao governo da Bahia, eu não venho assim acompanhando o governo. Ouço só, está fazendo isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Entendeu? Mas eu espero que ele faça um governo próspero, um governo que possa abranger
todos os municípios do estado da Bahia, e que os municípios possam crescer com ele no governo do estado. É bom para Xique-Xique, é bom para a Bahia, é bom para todos. Então eu espero que ele faça um bom governo. Principalmente para nós aqui, que é difícil você receber obras do governo estadual, quando nossa cidade abraça uma campanha de governador, sempre votando na oposição. E o que nós recebemos é muito pouca coisa. É muito pouca coisa. Então, Jota, com relação ao presidente Lula, é o seguinte, eu também espero que ele faça um bom governo. Afinal, é nosso presidente, né? É o presidente de todos. É o presidente de todos. Então, a gente torce para que ele faça um bom governo. Mas você, para ter uma ideia, compare o crescimento da economia. Compare o crescimento da economia e empregos. Nesse período de 2023, com referência ao período de 2022. Esse 2022. Do ano passado. E veja a diferença. Em 2022, Jota, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões. De 54 bilhões. E desses 8 anos para cá, fechou com um superávit de 124 bilhões dos 8 anos. Agora, compare o crescimento da economia desse período, desse governo, com o período do governo do ano passado, para você ver a diferença do crescimento da economia e de empregos. Eu estava vendo os dados ontem aí, os crescimentos de empregos, com relação a 2022, o Brasil vinha crescendo já em 2022, já tinha uma mudança muito grande, O problema foi aqueles percalços da pandemia, né? Ficou 2 anos parado, depois vem guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? Então isso para de desenvolver a questão de todos os países. Fica difícil, entendeu? E aí, Jota, no setor público fechou o primeiro semestre de 2023. O setor público fechou o primeiro semestre de 2023 com um rombo nas contas de 20,4 bilhões. Pega os dados que você vê, acompanha os dados que você vê, das contas dos estados, dos municípios, entendeu? E com os gastos da PEC, da transição. Pegaram o dinheiro todinho e comeram. Embrulharam o dinheiro, entendeu? Então, você pode ver isso aí, para você ver o que eu estou passando para você aqui. Mas eu espero que as coisas mudem, eu espero que o gás de cozinha baixe aí para R$60, para que todo mundo possa cozinhar bem, ter seu botijão dentro de casa. Eu espero que a lata de óleo de comida chegue a R$4, entendeu? Que a gasolina venha para R$3, R$3,50, entendeu? Eu espero que a cesta básica tenha uma baixa de pelo menos 30% a 40%, para que nosso povo, coma com satisfação. Porque é difícil, rapaz. Depois que abriram esses bancos de empréstimos aí, com esse governo aí que está aí, hoje, que ele favoreceu os grandes empresários, ele favoreceu os grandes empresários, pegou o pobre, enfiou nesses bancos aí, 80% da pobreza é enfiado nesses bancos de empréstimo. Tem pai de família que não recebe R$500. Como é que você come? Como é que você paga a conta de água? Como é que você paga a conta de energia? Você recebe, a maioria recebe apenas R$500. O Bolsa Família, lá, o ano passado, você viu, mas vai dar para ganhar a eleição. Que negócio que vai dar para ganhar a eleição, rapaz? Se eu votei em Bolsonaro, eu vou te dizer, posso dizer agora, eu votei em Bolsonaro para não votar nesse cara aí. Como é que eu vou dar um voto a um presidiário, rapaz? JC, a polícia vai lhe prender
2 anos, 1 ano, 5 meses, 3 meses, sem você ter feito nada, sem você ter feito nada. Fica um bocado de banana aí, que roubou a nação. Quantos ministros do governo Lula e secretários foram presos na gestão dele, na gestão de Dilma? Mas esse povo esquece as coisas fáceis demais. Esse povo esquece as coisas fáceis demais. Você está entendendo? Então vamos aguardar para que baixe essas coisas que eu falei aí, o botijão, a gasolina, principalmente a cesta básica, para o que nosso JC, não sei se você é da ilha, da zona rural. Você é da ilha, da zona rural? Ou é da cidade? Sou filho de Xique-Xique. Nasceu na sede, no berço. Mas os que nasceram na zona rural, os que têm lá a sua casa na beira do rio, quando a enchente vem, toma tudo. Os que fazem o seu plantio da mandioca, do aipim. Os que criam seu bode, seu porco, sua cabra, sua vaca lá amarrada no capim cabeludo, à beira do rio. Eu me recordo, JC, que há anos atrás, aqui na beira do rio você encontrava tudo da beira do rio, a batata, a abóbora, a melancia, o porco amarrado na beira do rio, a cabra amarrada na beira do rio, tudo ia para a região de Irecê. Tudo ia para a região de Irecê. E depois que esse cara inventou esse negócio desses empréstimos aí, o povo esqueceu de criar para ir botar o seu salário no banco de empréstimo, para depois sofrer e você não vê mais nada nessa beira de rio. O povo sofrendo, o povo comendo, passando necessidade. Eu tenho muita dó disso, JC. Eu espero que esse presidente continue não, eu espero que esse presidente faça com que caia tudo isso aí, a cesta básica venha para ir para pelo menos R$100, R$150, para que o povo pobre possa comer com satisfação, JC. E que o gás baixe, que a conta de energia baixe. Entendeu? Pronto, Rui. Rui, eu também fiz críticas ao presidente atual, Lula. Como você citou aqui um dos itens da cesta básica, vamos também ser justos. Teve queda nesses 7 meses, o óleo caiu. A gente lembra que em 2022 o óleo chegou a quase R$13. Que óleo? O óleo de cozinha. R$13? R$13 a lata de óleo, e hoje ela está aí em torno de R$6. Vamos ser justos, o combustível abaixou, o gás de cozinha abaixou. Mas vamos para a nossa Deixa eu responder, posso? 15ª pergunta. Rui, de todos os vereadores que fizeram parte da legislatura no ano que você foi eleito vereador, apenas o vice-prefeito Elias Citarrão está até hoje na vida pública. Ele que acumula 7 mandatos de vereador, uma presidência da Câmara e está no 2º mandato como vice-prefeito de Xique-Xique. Diga-se de passagem, é mais um dos pré-candidatos a prefeito da situação. A minha pergunta é, o nome do seu ex-colega parlamentar, Eliassi, é um bom nome para chegar ao poder executivo? Fica à vontade, Rui. JC, como eu lhe disse anteriormente, todos os nomes são bons. Todos os nomes são bons. Bons, vírgula, né? Bons, vírgula. É como eu lhe disse, quem vai decidir aí, segundo são as pesquisas que vai decidir, quem vai liderar, tanto da oposição como da situação. E lá no grupo do atual prefeito, eu acho que ele é quem decide, todo mundo acompanha ele, entendeu? Eu acho que lá ele é quem decide, todo mundo acompanha ele, é todo mundo ligado a ele, entendeu? Mas com relação aos vereadores, que só ele continua, e os outros seguiram vidas em outras cidades, em outros estados, né? Eu acho que estão ainda todos, da minha bancada, né? O Lorival, até perguntei por esse dia, está morando em São Paulo. O Jaime continua no Rio Verde. O Ney Carvalho era da situação. Renato Sampaio mora hoje em Irecê, né? Eu continuo aqui. Quem é o outro? Só são esses, né? Tá respondido? E aí tem os projetos meus, quando eu fui vereador, né? Respondido, meu amigo. Rui, para encerrarmos
o nosso bate-papo, quais os seus principais projetos o ex-vereador Rui Oliveira indicou e foram aprovados, que beneficiaram o povo de Xique-Xique quando você esteve na Câmara de Vereadores. Você só quer saber se for aprovado? Fique à vontade. Você só quer saber se for Rui, aprovado? o nosso tempo está bastante corrido. Cita aí os principais projetos. Reforma da agência do Correio de Xique-Xique. Em 86, foi um pedido que eu fiz para o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele era PDS, eu era MDB, eu era PMDB, e foi atendida a solicitação e foi feita a reforma da agência do Correio de Xique-Xique, do agente do Correio de Xique-Xique. Calçamento na Rua Aurora, Rua Délio Leduc, Rua 24 de Outubro, foram pedidos meus e foram feitos pelo prefeito. A Praça da Bíblia, foi uma indicação minha, foi também construída na época a Praça da Bíblia. Os canteiros de proteção à cheia do Rio São Francisco, na época eu pedi iluminação lá para cima, pedi iluminação e pedi que aqueles canteiros superiores fossem ajardidados. Na época foi, depois deixado para lá, não fizeram mais nada. Eu solicitei vários pedidos de poços artesianos, já naquela época, para Santa Luzia do Cruel, para Copixaba. Agora eu vou dizer uma que vai assustar. Eletrificação rural para os povoados ao secretário do Estado da Bahia de Recursos Hídricos, Gastão Pedreira. Tem um documento, viu? Tem um documento. Solicitei que estendesse a rede de energia daqui de Xique-Xique até Copixaba, Pajeú e Retiro. Agora aí teve a mão dos deputados também. Aí o deputado Henrique Sampaio também pediu, o deputado Reinaldo Braga também pediu, e eu também pedi, eu tenho documentos pedindo. Eu tenho documentos comprovando isso. E a grande obra de referência do nosso município, que eu acho, essa vai continuar para sempre, é a construção da agência do INSS. Essa aí é peso. Tem muita coisa, tudo isso aqui, ó. Mas não vai, o tempo não é suficiente, né? Tem muita coisa aqui, mas o tempo não é suficiente. Fiz uma estrada JC da Vacaria para sair no fundo do prédio do Itapicuru. Entrei de Toyota, mas o prefeito Carlos Santos a Toyota abrindo passagem, deu uma frente de serviço ali de 45 dias para abrir uma estrada para facilitar mais as coisas. E até hoje, JC, ninguém reabriu essa estrada. Ninguém. Coloquei água encanada nas casas da Vacaria, no período que eu fui vereador. Coloquei água encanada nas casas da Vacaria. Aí você me pergunta, como você fez isso? Eu tinha o prefeito Carlos Santos do meu lado. Naquela época, a Polícia Federal apreendeu um motor 18 do pessoal da maconha, né? E esse motor ficou na prefeitura, lá no fundo da prefeitura. Aí o pessoal viu, o pessoal da Vacaria vinha sempre pra prefeitura e tal. Rui, lá da prefeitura tem um motor, rapaz, nós estamos morrendo de sede. Pega aquele motor, leva lá pra gente. Eu fiz um pedido ao professor Carlos Santos, o ex-prefeito. Pode levar o motor, sempre para benefício da população, para levar. Levamos o motor para lá, botamos na beira do rio e levamos água lá para a Vacaria. Como é que você perde a eleição? Eu perdi a eleição dentro da Vacaria. Eu achava que eu tinha 70 votos na Vacaria. Sérgio Nogueira chegou de entrão, faltando 40 dias para a eleição. A barganhou 50 votos na Vacaria, eu tive 15 votos. Com tudo isso que eu fazia na Vacaria. Quando eu chegava era uma procissão, o povo era uma amizade comigo, eu era amizade com aquele povo. É por isso que perde a eleição, você confia demais, entendeu? Você confia demais, aí a coisa fica pesada, fica difícil, viu? É difícil, não é fácil não. Pronto, meu amigo, respondido. O nosso tempo é curto. Estamos aqui finalizando mais um bate-papo semanal. Antes de passar aqui para o ex-vereador Rui Oliveira, para ele deixar suas considerações finais,
vamos novamente aos nossos apoios culturais. Queremos agradecer Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MJ Engenharia, Engenheiro Civil Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepave Bahia, Gaso Presidente, vereador Neilton do Sindicato, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Dr. Ramon, Gilmero Amorim, Popular Mero, Contingente, Organização João Antunes Zera, Getax Automação Fiscal, Organização João Antunes Zera, vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque. Meu amigo Rui Oliveira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Era o que você esperava? Eu agradeço aqui a sua participação aqui no nosso bate-papo semanal. Fique à vontade para suas considerações finais e em outra oportunidade a gente possamos bater Estaremos juntos. um novo Estaremos juntos. papo aqui no nosso bate-papo Vai semanal. bombar isso aí, viu? Fique à vontade, Rui. Já eu quero agradecer minha galera ali, o pessoal que nos acompanhou aqui, que deu o prazer de nos prestigiar, entendeu? Quero agradecer a todo o nosso município, Quero agradecer a você pelo convite, principalmente pela audiência desse seu programa, entendeu? Quero agradecer, para finalizar, eu quero agradecer ao grande arquiteto do universo, que sem ele nós não poderíamos estar aqui, mas com a presença dele nós vamos estar em qualquer lugar que ele permitir. E desejar a todos os xique-xiquenses um abraço do seu amigo Rui Oliveira. E um abraço a vocês também. A você, amigo, também aí do câmera. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais um bate-papo semanal. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do bate-papo semanal com a participação do ex-vereador Fabinho da Saúde. Mais uma vez, quero agradecer aqui o ex-vereador Rui, os seus amigos, os seus familiares, Obrigado. o nosso cinegrafista Marreca. Obrigado. Peço aos amigos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Tenham todos uma boa noite e até mais. Sucesso na vida do povo!